Momento da Mulher Cristã, um programa para você, mulher, que deseja viver segundo o coração de Deus. Este é o seu momento de reflexão, aprendizado e crescimento, com Regina Célia. Meus amados irmãos ouvintes do Momento da Mulher Cristã, estamos aqui para mais um momento especial. Que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo sejam com todos vós. O Momento da Mulher Cristã por uma vida com propósitos. Nós estamos no tema Mãos à Obra, reconstruindo os pilares da vida cristã. E nessa temática nós vamos estar hoje abordando reconstruindo a mente e as atitudes. Como é possível sermos transformados na mente e então nas atitudes? Nós vamos estar hoje explorando essa questão, por que é necessário reconstruir a mente e como que a reconstrução da mente resulta em atitudes coerentes com a palavra de Deus, com os princípios da palavra de Deus. Vamos orar e em seguida iniciaremos. Santo Deus, nós te rendemos graças porque estamos aqui mais uma vez neste programa e pela tua misericórdia podemos semana a semana trazer temas, aprender com o Senhor sobre aquilo que tu desejas que aperfeiçoemos na nossa vida prática e na nossa vida cristã. Ó Deus, ensina-nos que o teu Espírito esteja nos dando entendimento e que ele seja o agente de transformação na nossa mente, no nosso coração, para que possamos então ter atitudes coerentes com os teus ensinamentos e com a tua vontade. Obrigada, Deus, porque podemos estar aqui juntos mais uma vez. Em nome de Jesus. Amém. Queridos, o versículo que vai nos nortear neste momento se encontra no livro, na Epístola de Paulo aos Romanos, capítulo 12, versículo 2, que nos diz: E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Mulheres, não vos conformeis com este século. Não vos moldeis aos padrões deste século, deste mundo, mas transformai-vos dia a dia pela renovação da vossa mente. E aí sim poderemos experimentar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Não poderíamos ter outro versículo por base. Esse versículo, ele é atual e essencial. Não vos conformeis com este século. Como eu tenho falado já em muitos programas anteriores e desde o início das nossas conversas, o feminismo, as ideias do movimento feminista alteraram profundamente na nossa cultura, no nosso século, no nosso tempo, o que significa ser mulher. Então, o feminismo, esses ideais feministas, desconstruíram o padrão bíblico de mulher. Mas eles desconstruíram isso inflando a vaidade feminina. Eles nos inflaram e começaram a nos dizer que nós podemos fazer isto ou aquilo, as mesmas coisas que os homens, e todos conhecem muito bem esses ideais, essas bandeiras feministas. Mas, de fato, o que o feminismo conseguiu com isso foi desconstruir o padrão bíblico
para a mulher. E o que muitos não sabem é que, desconstruindo o padrão bíblico para a mulher, nós, mulheres, nos tornamos desorientadas, perdidas no meio de uma sociedade que tem perspectivas e expectativas, que cobra de nós uma postura diferenciada, cobra de nós uma postura firme, decisiva e atuante, e deixando de cumprir aquilo que era o ideal de Deus para nós. Então, emocionalmente, ficamos desorientadas e acabamos por não cumprir nem o nosso papel principal e nem conseguimos alcançar os novos ideais que existem na sociedade. O feminismo alterou profundamente o conceito em nossa cultura do que significa ser mulher. Desconstruiu o padrão bíblico para a mulher. Muitas de nós, sem perceber, muitas vezes desejando o melhor para a família, para o seu ambiente social, muitas de nós nos moldamos a este mundo, a estes valores e assimilamos os conceitos evoluídos, bem entre aspas, aí, do que é ser mulher. Então, nós repaginamos o conceito bíblico, nós colocamos uma nova moldura no conceito bíblico e o feminismo ele trouxe para nós a ideia de que nós seríamos melhores, muito melhores, se nós assumíssemos esses conceitos evoluídos e adaptássemos isso ao conceito bíblico do que é ser mulher. Então, mulher, você pode trabalhar, ter a sua profissão, se desenvolver profissionalmente, fazer muitas coisas, e você é tão maravilhosa, tão poderosa, que você dá conta de fazer isso tudo e ainda cuidar da sua casa, dos seus filhos, da sua família. Então, inflou a mulher, né? Inflou a vaidade da mulher. Não, você é muito melhor do que o homem, você tem muito mais habilidades, então você dá conta de exercer novos papéis e novas funções e também aquele para o qual você foi criada. Então, nós acabamos nos moldando a esses ideais e assimilamos esses conceitos como uma repaginada da visão, do propósito bíblico para a mulher na criação. E por isso, mais do que nunca, é necessário que nós comecemos a reconstruir o nosso pensamento a respeito. Nós precisamos começar na nossa mente a reconstrução das atitudes e dos papéis. O que de fato nos transformará é a renovação da nossa mente. E isso só conseguimos alinhando a nossa mente à palavra de Deus. Então, para reconstruir a nossa mente, é necessário reaprendermos. É necessário voltarmos à palavra. Voltarmos à palavra de Deus para entendermos na essência todos os conceitos e valores que foram contaminados pela nossa sociedade, pelos ideais feministas, pela sociedade machista, por tantas questões. A reconstrução, então, ela precisa acontecer na nossa mente, para depois ela repercutir nas nossas ações. E aí, de uma forma bem prática, para alinharmos a nossa mente à palavra de Deus, nós precisamos ler a palavra de Deus. Nós precisamos ler a Bíblia. Nós precisamos buscar
estudar os princípios bíblicos, buscar aprender na origem, a essência do Evangelho, a essência dos princípios da palavra de Deus. Então, ler a Bíblia, ouvir músicas que edificam, porque não são todas que edificam, né? E estudar os princípios bíblicos, se dedicar a estudar a palavra de Deus, se dedicar a fazer cursos que possam acrescentar conhecimento nessa área e deixar que o Espírito Santo, então, reconstrua a nossa mente. Nesse momento de reconstrução, provavelmente você terá alguns embates, alguns confrontos diretos com a sua maneira de pensar, com aquilo que você solidificou ao longo da sua vida e com a palavra de Deus. Haverão momentos em que os seus ideais, que foram construídos pela cultura social, pela sociedade corrompida, vão bater de frente com a palavra de Deus. E aí é importante que nós desejemos ardentemente que o Espírito Santo faça a separação entre aquilo que é vontade de Deus para nós e aquilo que não é. É necessário um debruçar no estudo da palavra e suplicando sempre ao Espírito que nos dê o entendimento e a assimilação adequada, porque do contrário nós vamos refutar aquilo que nos gerar desconforto. Só o Espírito Santo é capaz de reconstruir a nossa mente. E para isso, nós precisamos buscar esse conhecimento. Então, sature a sua mente com as coisas de Deus. E então você receberá a mente de Cristo. É uma fala da Adriana de Paula no seu livro que nós estamos nos baseando, Uma Mulher Reconstruída. Ela diz: sature a sua mente com as coisas de Deus. Busque as coisas de Deus. E aí chegará um ponto que a ação do Espírito Santo em você, a ação dele diante da leitura da palavra, vai conferir a você a mente de Cristo. Transformai-vos pela renovação da vossa mente. E a renovação aqui não é essa evolução que tanto é falada, mas é a renovação de ouvir, ler, estudar e entender pela aplicação do Espírito Santo aquilo que o Senhor quer renovar, modificar, reconstruir em nós. Amados, então o primeiro passo é a reconstrução da mente. O agente dessa reconstrução é o Espírito Santo de Deus, que habita em nós e que está sempre pronto a nos moldar segundo a vontade de Deus. E então, reconstruindo a mente, nós temos a base de princípios e valores para reconstruirmos as nossas atitudes. Pensamentos alinhados aos princípios da palavra de Deus vão determinar nossos comportamentos e ações. Nossas ações, nosso comportamento, nossas atitudes sempre revelam nosso pensamento e as nossas emoções. Se nossos pensamentos e nossas emoções estão alinhados com os princípios da palavra de Deus, todas as nossas atitudes serão para honrar ao Senhor nosso Deus. Precisamos reconstruir a mente, lendo a palavra, aprendendo de Deus. Jesus disse: aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Precisamos aprender
Suplicar ao Espírito Santo que seja esse agente transformador em nós dia a dia. E aí sim, com a mente transformada, nós vamos ter atitudes transformadas também para a glória de Deus. E aí nós experimentamos a santificação. É uma mudança de atitudes que é gradativa. Você não vai hoje, estalar os dedos e já ter atitudes diferentes. Isso é um processo gradativo. Mas quando a gente alinha a nossa mente à palavra de Deus, nossas atitudes também vão sendo alinhadas ao modelo que é Cristo. Nós temos um modelo, né? A sabedoria do alto e o domínio próprio, que é fruto do Espírito, vão evidenciar dia a dia a reconstrução da sua mente e das suas atitudes. Então, é um processo mediado pelo Espírito Santo que dia a dia vai reconstruindo a nossa mente, alinhando-a aos valores bíblicos e aos preceitos da palavra de Deus. E essa mente reconstruída e transformada vai resultar em atitudes permeadas de sabedoria, de domínio próprio. E isso tudo é fruto do Espírito. Essas atitudes vão evidenciar que, de fato, nós fomos transformados pela renovação da nossa mente. E dia a dia vamos experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Queridos, não é simples reconstruir a mente, porque nós precisamos mexer em valores, em princípios, em ensinamentos arraigados em nós. Mas o Espírito Santo de Deus, ele é capaz de transformar a nossa mente. Transformando a nossa mente, nós vamos ter atitudes também transformadas, mas entenda que isso é uma caminhada. Normalmente, no momento da conversão, que a gente chama, quando Jesus nos chama e entra em nós por meio do seu Espírito, nós vivemos aquele momento das escamas, caindo dos nossos olhos, mas passado aquele momento, começa uma caminhada que não é fácil, mas que é perfeitamente possível porque ela é mediada o tempo todo pelo Espírito Santo. Então, queridos, o processo é um processo que precisa ser feito alicerçado na palavra e com o Espírito Santo agindo em nós. Vamos desfrutar da boa, agradável e perfeita vontade de Deus? Sim. Vamos desfrutar da sabedoria do alto e vamos experimentar o domínio próprio, frutos do Espírito que nós só alcançamos mediante busca constante de intimidade com nosso Deus e de estudo e dedicação. A sabedoria do alto e o domínio próprio, que é fruto do Espírito, evidenciam dia a dia a reconstrução da sua mente e das suas atitudes. Peça a Deus, se há em sua mente ainda ideias, ideais, objetivos que te distanciam um pouco ou desviam os seus olhos do alvo, peça ao Senhor
devido esclarecimento e entendimento, para que você possa encontrar de fato o propósito, ter sua vida reconstruída, reconstruir os pilares da vida cristã, de forma que você seja inabalável, irrepreensível. Queridos, Deus, Ele está sempre disposto a cuidar de nós, a nos ensinar, a nos moldar. O Espírito Santo de Deus está aqui, presente em mim, em você. Deixe-se reconstruir pelo Espírito Santo de Deus e seja feliz, experimente a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Experimente a plenitude de vida e de vida cristã. Experimente, deleite-se na presença do Senhor. Mãos à obra, queridos, é o nosso tema central. E hoje, reconstruindo a mente e as atitudes. Transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Que o Senhor nos abençoe, nos dê discernimento sobre todas as coisas e nos aperfeiçoe. Em nome de Jesus. Amém.